Senhora Vereadora Santa Pereira, Senhor Coronel José Eduardo Sanches Osório, Senhores Presidentes de Câmara, Senhores Autarcas, Senhores Membros dos órgãos diretivos do Partido Social Democrata, minhas senhoras e meus senhores, vou ser muito rápido, depois deste discurso vibrante de uma menor de 40 anos que está empenhada na política e em mudar o mundo, e ainda bem que é assim. Eu queria apenas dizer-vos o seguinte. Primeiro, se não tivesse havido o 25 de Abril, não teria nascido o PSD. O PSD nasce alguns dias depois do 25 de Abril, precisamente porque nos foi restituída a liberdade. Segundo, o golpe militar foi praticado e posto em execução, como hoje tivemos a ocasião de ver, quer nesta apresentação de um filme que é da SIC, quer, sobretudo, com o testemunho vivo do Sr. Coronel Sanches Osório, e estivemos no posto de comando, foi posto em execução e foi um golpe vencedor pelos militares. Terceiro, os militares não se apegaram excessivamente ao poder, não quer dizer que não se tenham apegado ao poder, mas desde o princípio que quiseram eleições livres e que encorajaram a criação de partidos políticos. É claro que a revolução, como todas as revoluções, não fugiu à regra de oscilar para um lado e para o outro. No caso português, o pêndulo tinha estado durante quase 50 anos excessivamente à direita, quando foi solto, foi excessivamente para a esquerda. Isso acontece. É claro que corremos o risco de sair de uma abominável ditadura de direita para irmos parar a uma abominável ditadura de esquerda. Nós sabemos todos isso. Mas eu acho que quando, 40 anos depois, fazemos um balanço, se quiserem, fazemos um rescaldo, esse balanço é plenamente positivo. E eu estou aqui a falar, sobretudo, para pessoas que não eram sequer nascidas na altura do 25 de Abril, que, portanto, já cresceram, foram educadas, acederam a profissões num ambiente de normalidade democrática, com altos e baixos, com dificuldades maiores ou menores, mas que nada tem a ver com aquele ambiente em que eu, por exemplo, nasci, e alguns aqui presentes, com as dificuldades que enfrentávamos, com os últimos lugares em que o Estado Novo nos deixou em quase todas as estatísticas europeias e, sobretudo, com a falta de liberdade. Com a falta de liberdade, que para quem, como eu, se dedicou sempre à atividade jornalística, em sentido lato da palavra, era algo de muito difícil de enfrentar e de conviver. Eu, em relação ao Expresso, que eu penso que teve um papel importante na preparação do 25 de Abril, no sentido em que fez um tipo de jornalismo que, apesar da censura, foi bastante diferente daquele que era praticado, mas eu tenho dito várias vezes que se o 25 de Abril não tivesse chegado, o Expresso provavelmente teria acabado, porque eram tais os castigos, tais os atrasos, tais os cortes da censura, que o jornal não conseguia fechar a horas para ser distribuído ao sábado e, portanto, ia perdendo vendas e rentabilidade. Como também tenho dito que o PSD não nasceu de geração espontânea. É claro que naquela altura nós criávamos partidos pintando nomes nas paredes e distribuindo uns panfletos. Só a legalização dos partidos aparece muito mais tarde. Mas o PSD não nasce de geração espontânea porque nasce do trabalho e dos riscos corridos por um conjunto de pessoas que vieram a ser os seus fundadores, entre os quais Francisco Sá Carneiro, Magalhães Monte e eu, mas não apenas nós, como é evidente, que lutaram, quer na então Assembleia Nacional, quer fora dela, pela liberdade, pela democracia e por mais um conjunto de direitos no teatro, no movimento cooperativo, em várias áreas culturais, visitando os presos políticos, conseguindo visitar os presos políticos na cadeia de Caxias, o que na altura não era assim tão fácil. Por isso, houve um investimento político e o PSD
aparece já porque esse investimento político e esses riscos políticos tinham ocorrido antes do 25 de Abril. Tudo isto para vos dizer que nas comemorações que estamos a fazer dos 40 anos do nosso partido, não podemos nem quisemos esquecer o 25 de Abril. Portanto, é assim que nos lembramos que antes tinha havido um movimento do 16 de março nas Caldas e que o celebramos e que hoje quisemos vir aqui para prestar homenagem àqueles que estiveram no posto de comando, e temos aqui um deles, que na altura não tinha bigode, mas que está ainda plenamente reconhecível, o coronel Sanches Osório, e que foram o cérebro daquela revolução, que foram o comando daquilo que ia acontecendo no terreno. A importância da parte das transmissões, que já foi realçada, é realmente notável. E porque é que vos convidámos ou sugerimos que 40 jovens viessem hoje aqui connosco partilhar? Porque queríamos que saíssem daqui motivados para celebrar não apenas a liberdade e a data, mas sobretudo para se sentirem, e a senhora vereadora disse isso muito bem, se sentirem algo responsabilizados pela continuação daquilo que o 25 de Abril é e deve continuar a ser e a representar no desenvolvimento da sociedade portuguesa e, sobretudo, na prossecução dos valores em que assenta a social-democracia. E esses valores são a igualdade, a liberdade e a solidariedade. Nós queremos uma sociedade livre, uma sociedade também que seja mais justa. E é por isso que lutamos. Lutamos pelos nossos interesses individuais, lutamos por estar melhor, lutamos por triunfar profissionalmente, pessoalmente. Mas lutamos também por uma sociedade interclassista e pelo respeito de cada pessoa. E há muito a fazer, o mundo mudou, como já aqui foi dito também, extraordinariamente nos últimos 40 anos. Há novas formas de representação democrática. Estou aqui a ver o Dr. Carlos Carreiras, o orçamento participativo, é algo em que eu acredito. É novo, é recente, mas já houve a 13ª, se não me engano, reunião do Movimento Europeu dos Orçamentos Participativos em Cascais no ano passado. E a democracia não pode ir definhando porque o mundo mudou e tem de se adaptar. E são esses desafios que, para além da vossa vida pessoal e da vida profissional, quem é verdadeiramente social-democrata tem de se empenhar, tem de se oferecer, tem de dar uma parte do seu tempo e das suas e da resolução das suas preocupações à causa pública e à política exercida da maneira que entenderem. Também foi muito interessante o que o Sr. Coronel Sanches Osório nos disse há pouco ali. Não há qualquer razão para se ter vergonha de ser eleitoralista no sentido que ele expôs, não vou repetir, porque não vale a pena. Se estão na política é porque gostam da política e é porque se sentem obrigados perante a vossa consciência e perante a sociedade onde existem a contribuir para o bem dos outros, a fazer melhor, a lutar pela liberdade, pela igualdade e pela solidariedade. Muito obrigado.